Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua família e sobre a sua casa. Eu quero falar com vocês acerca da oração. A oração, ela tem poder de transformar, de restaurar novamente e de sarar as feridas. Quero deixar para a meditação de vocês aqui no livro de Efésios, capítulo número 3, a partir do versículo de número 14. Desde antemão, quero frisar aqui com os irmãos que eu amo a oração, sempre gostei da oração, vivo e estou em pé por intermédio da oração. Desde muito novinha, muito adolescente, ia para a oração matutina com os meus pais, que é de 5 às 6 da manhã no templo. Fazíamos muitos cultos domésticos em casa e isso eu trouxe para a minha vida, para o meu lar hoje casada, mãe de família. Eu continuo nesse mesmo processo de viver uma vida em oração. Participo do trabalho de oração no templo, na casa do Senhor e também aqui na minha casa com a minha família. E eu quero ler aqui com vocês no livro de Efésios, capítulo número 3, versículo número 14. A Bíblia vai dizer assim, Paulo se referindo aos irmãos em Éfeso: por essa razão me ponho de joelho diante do Pai. Por essa razão ponho-me de joelho diante do Pai. Talvez você que já leu esse versículo e pegou esse versículo como um tema para a festividade, eu quero falar para você que muitas das vezes a gente coloca palavras na boca de Deus que Ele não falou. E temos que analisar bem o que o texto quer falar e o que Deus quer falar conosco, com o nosso coração. E eu quero lembrar você de orar por sua vida, orar por sua família, orar por sua casa, para que o Senhor te fortaleça, te sustente, para que o Senhor te guarde, para que o Senhor te proteja, para que o Senhor te dê vitória e te dê o grande privilégio que é de um dia se encontrar com Ele. Mas aqui nesse texto, Paulo está se referindo em uma oração que ele está fazendo para os irmãos em Éfeso. E eu quero lembrar você de orar por alguém, de estar intercedendo sempre por alguém, não só por você, não só por sua causa, não só por sua família, mas por alguém que está aflito, angustiado, necessitado, alguém que está em aflição e que precisa de um socorro de Deus. A minha maior alegria é me encontrar com amigos de outrora, da juventude e até mesmo da infância e ver que eles progrediram, que eles cresceram espiritualmente, permanecem na presença do Senhor. E uma das minhas maiores tristezas é saber que um amigo meu, que até mesmo orou junto comigo, hoje está abatido pelas lutas da vida e sem forças de se levantar. E eu peço a você neste dia de hoje, se levante em oração em favor do pobre, do necessitado, do aflito, do angustiado. O mundo está em angústia, em aflição. E precisamos orar um pelos outros. E essa oração que o Paulo está dizendo, que ele está se curvando diante de Deus para orar, não era para que Deus lhe desse mais roupa, mais vestes, não era para que Deus lhe desse um cavalo, para ele cavalgar. Quase que não sai essa palavra, gente. Uma carruagem. Não era uma casa, uma tenda melhor. Paulo está orando pelos seus irmãos em Cristo. Ele está se pondo de joelho, não para que a sua vida melhore. Esta passagem bíblica aqui não é referente ao particular de Paulo, não é referente à vida de Paulo. Essa posição de estar de joelhos em favor dos seus amados irmãos. E o porquê que Paulo está se pondo de joelho? A Bíblia Sagrada nos diz no versículo de número 16. Por que Paulo está se pondo de joelho em favor da igreja em Éfeso? Olha só, ele mesmo vai responder: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, por meio do seu Espírito, para que Jesus Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, Paulo está orando para que Deus fortaleça, para que Deus cuide da vida espiritual. Paulo está se pondo de joelho, não em favor da sua própria vida e não em favor do seu benefício
próprio, não para que ele se beneficie, mas ele está se pondo e se colocando de joelho para que os irmãos em Éfeso estejam firmados, estejam alicerçados em Cristo Jesus o Senhor, para que o amor de Deus não se aparte do coração daqueles irmãos. E lembra lá, quando Deus deu a revelação a João, a igreja de Éfeso é uma igreja que Deus direciona a palavra, enviando aquela carta para o anjo da igreja, dizendo: eu tenho contra ti, Éfeso, uma coisa: abandonaste o teu primeiro amor. E é esta oração que Paulo está fazendo, a oração para que o amor de Deus não se esfrie no coração dos irmãos. Ore por um amigo seu que está desviado, por um amigo seu que saiu da presença do Senhor, que está longe dos caminhos do Senhor, que tropeçou e caiu, para que se erga novamente com a graça e com o poder e pelo Espírito Santo de Deus, volte à presença do Senhor. Jesus, ele fez uma oração intercessória por Pedro. Quando Pedro disse: Senhor, eu vou contigo, eu não abro mão, eu vou até o fim contigo, e eu vou até a cruz com o Senhor. Aí Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro, Satanás, ele pediu para se andar com a tua vida como um trigo numa peneira, mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Até Jesus orou por seus companheiros, para que eles permanecessem firmes. Vamos orar. Vamos fazer essa oração intercessória, essa oração de quebrantamento e súplica em favor do outro. Vamos pensar um pouco no outro, neste momento tão difícil e tão angustiante que a terra se encontra. Uma vez Jesus, antes de subir à cruz, ele faz também uma intercessão, uma oração ao Pai por todos nós. Ele ora pelos apóstolos que estão com ele e ainda ora por nós que havíamos de nascer, de sermos gerados pelo Espírito para estarmos também nele. E ele diz: Pai, eu rogo não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal, para que os livre da queda, para que os livre do pecado. Pai, eu rogo por eles. Neste dia de hoje, fique com esta meditação. Ore por alguém, para que este alguém não caia. E se esse alguém estiver caído ou prostrado, ore para que ele se erga. Você é uma flecha na mão de Deus. Você é alguém que Deus pode usar para levantar alguém. Você pode curar alguém se ao menos chegar perto, se ao menos estender a mão, apenas com os joelhos dobrados, aonde você estiver. Se você puder neste momento, como o apóstolo Paulo fez, por esta causa, me ponho de joelhos. Se você puder neste momento, dobre os seus joelhos e faça uma oração para que a bênção de salvação, para que a bênção do Senhor alcance o coração daquele que está distante da sua glória. O maior bem, a maior dádiva que nós temos é a salvação. Perdendo a salvação, perdemos tudo. Tendo a salvação, nós temos tudo. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida. E esta foi a oração de Paulo. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus.